Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Ministério da Agricultura lançou a plataforma digital de registro e gestão de tratores e equipamentos agrícolas. Apetite voraz da China por carne importada começa a diminuir. E nós vamos falar das dicas sobre entrevista de emprego. O Agora Agro já está no ar. O Ministério da Agricultura lançou a plataforma digital de registro e gestão de tratores e equipamentos agrícolas, o ID-Agro, que vai permitir o registro oficial de tratores e equipamentos agrícolas sem custo para o produtor rural. O sistema foi desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação e o Instituto CNA. Segundo o Ministério, o registro vai regularizar o trânsito de veículos em vias públicas sem necessidade de licenciamento e emplacamento, além de facilitar a comercialização de tratores usados, o acesso ao crédito e as ações de segurança em relação a roubos e furtos. A ministra Tereza Cristina lembrou que o sistema ele foi implementado rapidamente pelo Ministério e pela CNA para adequar os equipamentos agrícolas à legislação de trânsito aqui do Brasil. Pelo ID-Agro, será possível gerar um documento oficial com fé pública, permitindo a uniformização das informações e rastreio dos tratores e aparelhos automotores. O Registro Nacional de Máquinas Agrícolas, o RENAGRO, dará maior tranquilidade para os produtores quando transitarem com o veículo em via pública. O registro é obrigatório para equipamentos que transitam em vias públicas. A afixação do QR Code no trator é opcional, porém é sugerido que o mesmo ocorra, pois facilitará a consulta ao bem e operações de fiscalização. E agora você vai acompanhar um tipo de manejo para engorda de bovinos, que é o sequestro e confinamento de bezerros, uma prática que começa a mexer com o setor produtivo da pecuária de corte. Confira. Eu estou na fazenda Boa Esperança, no município de Pindorama, no estado do Tocantins, mais exatamente na região sudeste do Tocantins. E essa fazenda aqui é curioso. O produtor ele faz a integração lavoura-pecuária. Ele planta soja com capim ou então sorgo com capim. E um outro trabalho que o pecuarista vem fazendo, um trabalho muito profissional, é o sequestro de bezerros. Chega na época da seca, no início da seca, ele pega esses bezerros com aproximadamente aí 7, 8 meses, leva para um confinamento. Esses animais passam toda a época da seca em confinamento. E quando chega agora, nessa época do ano, já no início das águas, quando começa a ter pasto, esses bezerros voltam para o pasto, continuam com uma alimentação balanceada, um concentrado proteico mineral, para que esses animais não percam peso, pelo contrário, ganhem mais peso. E quando chega já no final das águas, vai entrar a próxima seca, esses animais são confinados. E os resultados são fantásticos. Aqui na propriedade, na fazenda Boa Esperança, esses animais são abatidos com média de aproximadamente 20, 22 meses e peso médio de 22 arrobas e basicamente um rendimento de 55% de carcaça. Portanto, aqui na fazenda Boa Esperança, o trabalho é profissional, a começar da integração lavoura-pecuária, a começar pelo sequestro e uma alimentação balanceada para esses animais. E esses animais têm que receber uma nutrição especial para que tenham um desenvolvimento corporal e num período assim, vamos dizer, meio rápido. É mais ou menos por aí, Monteiro? Exatamente, Toninho. O que nós fazemos é pegar, basicamente, a maioria dos animais, nós pegamos um bezerro recém-desmamado, com cerca de 7, 8 meses de idade, trazemos para aqui e tratando desse animal até o final da seca, como agora. Entrou o mês de novembro, em que nós vamos agora
ter pastagem de boa qualidade. Então esses animais vão poder entrar no pasto, ainda recebendo um tratamento especial de preferência, para que eles continuem ganhando peso e possam ser levados ao abate na próxima seca, na seca do ano que vem. E um ponto muito interessante que, de maneira geral, os pecuaristas ainda não atentaram para esse detalhe. O mercado, tanto nacional quanto internacional, tem certas exigências. E nós, aqui no Brasil hoje, nós temos o maior rebanho bovino comercial do planeta. Nós estamos conseguindo, vamos dizer assim, ser atingidos por essa revolução dentro da pecuária. Sim. O Brasil está produzindo muita carne, só que o pecuarista, de maneira geral, não está acompanhando esse processo. E quando se fala principalmente em pegar um animal de 7, 8, 9 meses de idade e levar esse animal, vamos dizer, a ser abatido dentro de 12 meses, muita gente ainda não fez essa conta, o tanto que é interessante. Aqui, no caso, ele confina esses animais e depois esses animais são retornados a pasto, onde eles basicamente são terminados. É isso, né? Exatamente. Esses animais aqui, o bezerro que foi desmamado em maio, hoje estão pesando alguma coisa em torno de 270, 280 quilos de peso vivo, equivalente a pouco mais de 9 arrobas. Então, se eles ganharem 1 quilo no pasto daqui até o final da estação de chuva, eles vão terminar a estação de chuva com cerca de 450 quilos, e com 450 quilos, eles poderão ser terminados nos próximos 90 dias com 21 arrobas líquidas. Bom, e aí tem um outro detalhe importante. Esse animal, ele está destinado a basicamente não ficar no mercado interno. Ele tem o Chile, ele tem o Canadá, tem principalmente a China, cujo valor hoje da arroba está compensador. E um detalhe importante é que nós, pecuaristas hoje, queira ou não, se nós não partirmos para a tecnologia, nós vamos ficar para trás. Vai, não vai? Hoje já não se admite abater um boi com mais que 30 meses. E nós, nesses animais aqui, nós estamos procurando abater um animal com 22 a 24 meses de idade. Então isso é uma carne de primeiríssima qualidade, e o mercado está ávido por essa carne. O mundo inteiro quer essa carne nossa. O que vocês fazem? Que tipo de tratamento que vocês estão dando para esses animais? É o seguinte, a gente pega os bezerrinhos entrando no período da seca, já ia entrar no período crítico da seca, a gente sequestra ele dentro de um confinamento, coloca uma dieta específica para bezerro, com bastante silagem, para não comprometer o rumo do animal, e uma dieta específica para crescimento de carcaça. Não é para engordar. A dieta aqui foi feita para os animais manter o crescimento, desenvolver toda a carcaça possível no período seco, com um ganho razoavelmente a 1 kg, a 1,2 kg por dia, tendo o comprometimento de levantar esses animais de categoria no período crítico da seca. Que aí, quando agora for entrar no período das águas, esses animais já vão estar bem mais acelerados, entrando na pastagem muito boa. A gente tem um desenvolvimento muito rápido com esse bezerro, conseguindo abater esses animais mais precoce, com 22 a 25 meses de idade. Resumindo o que o Lailton falou, nada mais é o seguinte: o animal não sentiu a seca. Ele saiu da seca, entrou no confinamento, recebeu uma alimentação adequada e agora, na época das águas, a hora que os pastos estiverem em boas condições, vai ter uma grande oferta de capim, ele volta para o pasto, continua esse processo de crescimento e na próxima seca ele volta para o confinamento e aí sim ele vai ser abatido na faixa aí entre 20 a 23 meses com peso médio superior a 20 arrobas. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Toninho, a observação que nós temos que fazer é que, além desse pessoal que for comprar esses animais, vai adquirir os animais que estão embalados, estão vendo de um trato específico para ele, para rendimento de carcaça, para ganhar carcaça. E esses animais indo para pasto agora, eles podem voltar a pasto, mas não, eles têm que continuar o processo do tratamento com proteinado a pasto para que eles
continue o ganho de peso e venha a ser abatido dentro daquela janela que é desejada de 22 a 24 meses, com um ganho de peso superior e um rendimento de carcaça acima de 55%. Os animais desse piquete estão hoje com média de 12 meses e peso médio de 280 quilos. Eles entraram no confinamento no início da seca e vão sair agora, no início das águas. Para chegarem a esse nível de desenvolvimento corporal, a alimentação teve de ser criteriosa. O sequestro de bezerros é a forma mais inteligente de aproveitar a fase de maior desenvolvimento ósseo do animal, isto é, o desenvolvimento da carcaça, fazendo com que ele cresça mais rápido e com condições de ir ao abate em pelo menos aos 22 meses e com peso superior a 20 arrobas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre dicas, sobre entrevista de emprego e também sobre o apetite voraz da China por carne importada que começa a diminuir. O Agora Agro volta já já, é um minuto só. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O apetite voraz da China por carne importada está começando a diminuir, pelo menos é o que apontam empresas financeiras chinesas e analistas de mercado, à medida que os preços caem no mercado interno. Há também uma preocupação crescente dos consumidores chineses com a possibilidade de contaminação de produtos importados pelo coronavírus. Por mais de 2 anos, os agricultores chineses lutaram contra os surtos de peste suína africana, que reduziu os rebanhos domésticos do país em até 41%, isso no ano passado. Apesar de ainda voláteis, os preços da carne suína mostram tendência de queda. E de acordo com a Wild, uma fornecedora chinesa de dados financeiros, no atacado, os preços caíram 18% desde o início de setembro. A carne suína agora custa um pouco menos do que há um ano. As importações de carne da China, incluindo carne bovina e ovina, estavam em alta no início do ano para cobrir o déficit interno e chegaram a atingir 25,4 bilhões de dólares, um aumento de 75% em relação ao ano anterior, segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. A Ana é engenheira, ela é Master Coach e Red Runner. E nós vamos falar sobre dicas sobre entrevista de emprego. Ana Carolina, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, principalmente agora, que tem muita gente procurando emprego. Então tem que saber se comportar ao fazer uma entrevista. É isso mesmo? Com certeza. Bom, agradeço ao convite, Antônio. É um prazer. Entrevista de emprego hoje, aconteceram muitas demissões, né? Em massa, em várias empresas, em vários tipos de empresa. E hoje, saber se comportar com uma entrevista de emprego, ter as táticas corretas, pode alavancar muito o processo de inserção, reinserção desse profissional no mercado. Então... E o que a pessoa tem que fazer? Uma coisa eu tenho certeza. É muito comum, às vezes, você conversar com uma pessoa, ele pergunta, o que você faz? Não, eu faço tudo. Ah, faz cirurgia também? Não, aí não, né? Então, esse negócio de eu faço tudo é meio complicado, não é bem por aí o caminho.
você tem que fazer 1, 2 coisas muito bem feitas, né? Exato. Então, assim, o processo de se recolocar no mercado de trabalho, de entrevista de emprego, ele passa primeiro pelo ponto de você entender o que você acabou de falar, o que você faz. E buscar a empresa certa para isso, porque tem muitos atiradores de currículo, eu falo muito sobre isso, e a pessoa tira currículo para tudo quanto é lado. Você tem que entender quais são os seus pontos, as suas fortalezas, aonde você vai querer trabalhar, para poder, de fato, escolher a empresa certa para falar sobre isso, para levar suas competências, para gerar diferencial, para gerar resultado através das suas competências. Então, esse é o primeiro ponto, né? Saber o que eu vou querer fazer, ter competência para isso, para depois você ir buscar um emprego nessa situação, escolher empresas dessa área. Ana, a gente entende que a situação hoje é uma situação alarmante, crítica. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje por volta de 13 a 14 milhões de brasileiros desempregados. 13 a 14 milhões depois dessa pandemia, fora os que já estavam desempregados. Então é um contingente grande. E eu entendo, aceito e até bato palma para aquele que o primeiro emprego que apareceu, o que pegar, o que aparecer ele pega. Porque o desespero quando bate a porta da casa da gente, aí a coisa complica. Então você faz qualquer negócio. Mas, de maneira geral, se você puder procurar a coisa mais ou menos afinada com você, é esse que vai dar certo. Exato, porque às vezes pega qualquer emprego, entra em qualquer situação, qualquer oportunidade e não consegue gerar o melhor do resultado. Não consegue. E ali o plano de carreira da pessoa, talvez em 1 ano ela já poderia ter crescido muito mais do que ela está, ela vai ficar estática naquela empresa. Então, às vezes, compensa te pegar, assim, fazer uma estruturação do que vai fazer, coisa que um dia você gasta só para dar uma analisada e ter passos planejados do que simplesmente sair atirando no desespero, né? Claro, existem todas as questões que pessoas que têm que sustentar a família e tudo mais, mas é um dia ou um momento que você tira para fazer uma estruturação, entender disso, fazer algumas pesquisas que pode ser, assim, importantíssimo nessa nova colocação de carreira. Agora, Ana, o conhecimento, basicamente, é fundamental. A pessoa que, infelizmente, não tem um determinado grau de conhecimento, talvez vai penar um pouco, porque as pequenas e médias empresas hoje, já com a situação econômica do país do jeito que está, social, política, e agora com essa pandemia, a situação dessas empresas pequenas e médias que poderiam gerar empregos, está numa situação difícil, né? Exato. Está muito complicado. Por isso que tem cada vez mais a pessoa está focada em gerar resultado naquilo que faz, em realmente resolver um problema, porque R$1.000, R$2.000, R$3.000 ou 10 fica caro se você não gera um resultado. Agora, se você tem uma proposta, se você tem uma pegada no que você vai fazer, trazer alguma coisa ou mostrar o seu trabalho, até às vezes antes de ser contratado, se for possível, se você tiver essa pegada de gerar resultado, esse foco, que falta em muita gente, isso é um grande diferencial competitivo. Você pode se colocar em pequenas e médias empresas que às vezes estão até tendo um processo de desestruturação devido a tudo que aconteceu, a sua ação pode ser uma das ações importantes para a retomada dessa empresa. Então, nós como profissionais, nós temos que nos colocar como pessoas que vão resolver problemas. Uma vaga abre numa empresa porque existe um problema e você vai entrar lá para quê? Para resolver esse problema. E é esse que tem que ser o foco, para se colocar nessas situações e, quem sabe, até ajudar muitas empresas aí, através da sua competência, da sua experiência, a ter novos resultados em meio a todo esse cenário que a gente está, né? O criador da Ford, o Henry Ford, ele dizia sempre, não cause problema, resolva o problema. Exato. Isso é muito diferencial competitivo. É verdade. Bom, eu conversei com Ana Carolina Cavalcante, a Ana é uma especialista nessa área, vamos dizer assim, em assessoria de empresas, muito boa de mercado, e a Ana está fazendo um belo de um trabalho. Ana, mais uma vez, obrigado pela sua presença, foi ótimo. É um bate-papo curto, mas bem objetivo, é isso que interessa, sabe? Exato. A gente levar essa informação. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase. Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe
e até o próximo programa.